Então, o título dessa nossa conversa é Amor, Amor e Amor. E aquilo que nós vamos falar baseia-se em algumas obras que nós fomos consultar para buscar essas informações, de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Emmanuel, o Consolador, psicografado pelo Chico Xavier, e ainda a psicografia do Chico Xavier, outras duas obras, Falando a Terra, A Vida Escreve, e finalmente do Irmão X, também psicografado pelo Chico Xavier, A Boa Nova. Começando com aquilo que nós encontramos lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai buscar nos textos de Sócrates e Platão, que são os ensinamentos de cerca de 500 anos antes de Cristo, informações muito importantes que são, na verdade, precursoras do Evangelho de Jesus e também precursoras do próprio Espiritismo. Então, no item 14, levantado por Kardec, tem um ensinamento maravilhoso destes dois filósofos. Esse ensinamento é o seguinte: o amor está por toda parte na natureza, que nos convida ao exercício da nossa inteligência. Até no movimento dos astros, nós encontramos o amor. É o amor que orna a natureza dos seus ricos tapetes. Ele se enfeita e fixa morada onde se lhe deparem flores e perfumes. É assim o amor que dá paz aos homens, calma ao mar, silêncio aos ventos e sono à dor. Essa passagem é uma passagem muito inspirada dos filósofos, de uma extrema beleza. Quando nós lemos isso aqui, por exemplo, ele diz que o amor se enfeita e fixa morada onde nós encontramos flores e perfumes. Então nós imaginamos que entramos num lugar tão agradável, um jardim onde as flores estão presentes, onde a gente pode absorver os aromas das flores que lá se encontram, e nós percebemos que, na verdade, nós estamos absorvendo o amor do Pai através da sua criação, através da natureza. Mas, além dessa beleza, que antes de tudo, inclusive, uma beleza muito poética colocada pelos filósofos, nós temos também a complementação sobre aquilo que o amor produz em nós, seres humanos. Então, o amor, ele dá paz a todos nós. Ele acalma o próprio mar, como Jesus fez em alguns momentos, quando ele estava na barca com os seus discípulos e o mar estava revolto. Ele acalmou os ventos, ele silenciou os ventos. Mas, mais importante, o amor faz a dor dormir. O amor faz com que a dor se acalme. Hoje, muito bem lembrado, aí o texto do Bem-aventurados aflitos, aliás, é o capítulo mais longo do Evangelho segundo o Espiritismo. Claro, Kardec, profundo conhecedor da alma humana e muito inspirado, teria que realmente discorrer muito a respeito da dor, do sofrimento, que são inquietações para todos nós, seres humanos, né? Mas vamos retomar um ponto que nós encontramos lá no relato do evangelista Mateus, no capítulo 22. Há um momento em que um fariseu, que era doutor da lei, portanto conhecia todas as escrituras antigas, conhecia todos os livros de Moisés, até por um dever de ofício, o doutor da lei chega para Jesus e propõe uma pergunta bastante difícil e inquietante. Aliás, como isso aconteceu inúmeras vezes em relação a Jesus, né? Muitas questões foram colocadas no sentido, inclusive, de tentar deixá-lo numa situação difícil, né? Mas Jesus, como governador do nosso planeta, é claro que ele não apenas respondeu muito bem, e respondeu deixando enormes ensinamentos para todos nós. Mas vamos ao que o doutor da lei pergunta para Jesus. Era a respeito dos 10 mandamentos. Ele diz o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Ou seja, a pergunta proposta é, dentre os 10 mandamentos, qual o mais importante? Jesus então lhes respondeu, nos fala Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento.
E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então Jesus coloca o amor como sendo a informação mais importante que o plano espiritual tem trazido antes dele, através dos seus emissários, com ele mesmo, diretamente aqui encarnado entre nós, e todos aqueles que, sem dúvida, vão sucedê-lo como seus trabalhadores na tarefa de nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. E Jesus diz que toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Veja, o fariseu conhecia toda a lei. O fariseu conhecia os 5 livros de Moisés, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, o que nós fizemos? Nós fomos buscar nesses livros onde é que essas informações se encontravam e onde é que este fariseu certamente lia. Então, por exemplo, lá no livro Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, nós encontramos o seguinte: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Então, a lembrança do primeiro e mais importante mandamento para toda criatura. Aí nós vamos ao Levítico. O Levítico, no capítulo 19, no versículo 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, essas informações estavam presentes nas Escrituras antigas. Se nós formos ao Velho Testamento, tudo isso lá se encontra. Jesus vem pessoalmente e ele nos reafirma essa necessidade de nós nos ligarmos profundamente ao Criador, que é a fonte maior do amor, e quando nós nos entregamos realmente a Ele, nós passamos a receber todo esse influxo de amor na nossa existência. Mas mais do que isso, é importante que nós possamos construir tudo isso através da horizontalidade do amor, envolvendo-nos com as demais criaturas que nos cercam. Porque Jesus diz que amar ao próximo é o complemento e significa a mesma coisa que amar a Deus. Mas voltando ao relato de Mateus, agora já no capítulo 11, nós vamos encontrar um outro momento em que Jesus nos fala algo extremamente importante. Nós estamos num mundo de provas e expiações, portanto, não podemos esperar outra coisa senão expiações e provas. Mas como é que a gente tem alívio dessa carga? Como é que a gente pode diminuir a dificuldade da passagem pela qual estivermos envolvidos? Então, nós encontramos em Jesus a dica a esse respeito. Jesus diz o seguinte, colocando-se como grande consolador, né? Ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem é que não se sente assim, pelo menos algumas vezes durante a sua encarnação? Passamos por alguns momentos de aflição, passamos por alguns momentos que nós achamos que os nossos ombros não vão suportar a carga, né, que está neles colocadas, mas Jesus está nos colocando que se nós formos até Ele, Ele trará o alívio. E como? Ele complementa: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então Jesus está colocando uma proposta que é uma proposta para toda a humanidade de todos os tempos, né? Ele, como promotor de todo o processo evolutivo desse conjunto de espíritos entre encarnados e desencarnados, a estimativa é que tenhamos alguma coisa em torno de 30 bilhões de espíritos, sob a responsabilidade direta de Jesus, ele ainda disse: eu tenho outros rebanhos, né? Não sou pastor apenas deste. Então, é um espírito com uma enorme responsabilidade que traz para nós o roteiro para que, então, nós possamos nos sentir aliviados,
para que esta carga, que temos que transportar, porque faz parte da nossa necessidade, da nossa experiência reencarnatória, para que nós nos sintamos aliviados. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário importante, dizendo qual é a condição colocada por Jesus para que nós possamos, então, ter esse alívio. Ele diz que a condição é a assistência e a felicidade prometida aos aflitos é absorvermos as leis ensinadas por Jesus. Ou seja, que os seus ensinos não sejam apenas motivo de admiração, mas que sejam trazidos para a nossa experiência cotidiana, para o nosso dia a dia. Ou seja, o Evangelho é um roteiro de aplicação prática na nossa vida pessoal, na nossa vida de relação com as outras criaturas, nas nossas relações de trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos, né? E Kardec continua dizendo que o jugo é a observância dessa lei. Então nós precisamos absorver como jugo a necessidade de seguirmos esta lei, porque este jugo é suave, a lei é tranquila, este jugo é leve, nos lembra Kardec, porque impõe como dever duas coisas: o amor e a caridade. Quando Kardec coloca essas duas palavras, isso nos força a uma reflexão, porque veja, muitas vezes nós não pensamos, mas caridade e amor não são a mesma coisa? Por que será que Kardec separou as duas palavras no momento em que ele está fazendo essa análise do pensamento de Jesus? Espíritos do galardão de um Kardec, espíritos dessa qualidade, eles não fazem nada em vão. Então é necessário que nós possamos refletir um pouco sobre isso e lembrarmos que a caridade é o amor em trânsito. A caridade é o amor que flui. No momento em que esse amor é o amor que se volta para outra criatura, este amor se chama caridade. Portanto, a caridade é o amor em ação. Então, não basta apenas nós amarmos e que isso fique dentro dos nossos corações, mas é necessário que isto se transmita, que isto gere fluxos, que isto produza a caridade, né? Mas quando nós olhamos essas palavras de Jesus, ele diz que ele vai nos aliviar, né? E nós conhecemos essas palavras, nós estudamos o Evangelho, então nós nos perguntamos, por que nós não encontramos ainda este repouso e esta felicidade que estão aí prometidos por Jesus? O que é que nos falta? Será que seria informação? Informação não é. Com certeza, porque ele disse que toda a lei, todos os profetas se resumem em amar a Deus e amar ao próximo. Então, veja, se nós sabemos que é isso, talvez o que nos falte é nós entrarmos mais a fundo no conceito do amor e entendermos verdadeiramente como que esse amor pode nos penetrar e pode começar a fazer parte da nossa vida cotidiana. Então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, onde o Espírito de Verdade, né, que foi o diretor espiritual de todo esse trabalho, numa mensagem dada em Paris em 1860, ele diz o seguinte, num lembrete impressionantemente importante para nós, ele fala assim: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Então, precisamos do amor e precisamos iluminar as nossas consciências através do estudo. Mas o Espírito Verdade continua. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam, irmãos, nada perece, Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Então, esse chamamento feito pelo Espírito da Verdade é um chamamento extremamente importante. Tudo está no cristianismo. Então, nós precisamos aprofundar mais a nossa compreensão do cristianismo para que o ensinamento do amor seja
realmente obtido em profundidade, porque é ele que vai fazer a dor dormir, lembrando as palavras de Sócrates e de Platão. Joana de Ângeles, psicografada pelo Divaldo Franco no livro O Homem Integral, ela nos fala o seguinte, que o amor puro expressa ao lado da sabedoria a mais relevante conquista humana. Então, esse pensamento de Joana está em perfeita consonância com o chamamento do Espírito da Verdade, né? Precisamos do amor e precisamos do estudo, precisamos iluminar as nossas consciências. Todo o processo nosso de crescimento objetiva o quê? A maturidade do nosso ser. Nós estamos submetidos à lei de evolução e nós sabemos que do átomo ao arcanjo tudo se encadeia no universo, como o próprio Espírito de Verdade nos ensina no Livro dos Espíritos. Então, este processo de busca de equilíbrio, busca de maturidade, nós podemos chamar simplesmente de salvação. E como é que se obtém essa salvação? Allan Kardec, no momento de grande iluminação, ele tem uma conclusão maravilhosa, aprofundando no pensamento de Jesus, quando ele faz um resumo, que, aliás, é o título de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz assim, não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima. Fora da caridade não há salvação. Então veja, mais uma vez nós estamos juntando aqui a palavra caridade neste processo. A caridade observada como o amor que transita. Mas veja, Jesus é o guia, é o modelo, é o ser mais perfeito que Deus nos ofereceu, né, para que nós possamos seguir como está escrito lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. Mas veja, Jesus é o nosso guia, é o nosso modelo. A caridade é o que nos salva. Então eu quero saber como é que Jesus entendia a caridade. Mas essa é justamente uma das perguntas que Kardec faz aos Espíritos. Está lá a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E os Espíritos respondem que são três coisas. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas. Então precisamos fazer uma reflexão a este respeito. Será que nós somos benevolentes para com todos? Ou somos benevolentes só para com alguns? Aqueles nos quais nós temos interesse, ou pelos quais já temos um determinado afeto? Será que já conseguimos realmente estender a benevolência a todos? Parece que não, né? O segundo conceito, indulgência para com as imperfeições dos outros. Será que nós somos indulgentes para com os outros? Em geral, nós somos muito indulgentes para com as nossas próprias imperfeições e duros em relação às imperfeições dos outros. Ou seja, nós ainda não absorvemos integralmente esse conceito. Precisamos não passar por cima e deixar de observar todas as coisas e todos os erros que acontecem, mas precisamos ser indulgentes para com as imperfeições dos outros, porque sendo misericordiosos, que nós teremos direito também a receber a misericórdia, como Jesus nos ensinou. E, finalmente, nós temos a questão do perdão das ofensas. O perdão é uma coisa muito séria. Perdoar verdadeiramente é um ato de amor, é um ato de caridade. Mas será que nós já aprendemos realmente a perdoar? Nós escutamos muitas vezes dos outros ou de nós mesmos, né, a expressão, eu perdoo, mas não esqueço aquilo que me fizeram. Né? Então veja, o perdão traduz também o esquecimento. O perdão significa que nós passamos a assumir o controle sobre as nossas próprias emoções. E vamos lembrar que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha que é perdoando que nós somos perdoados. Jesus explicou isso exatamente quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai, perdoai as minhas dívidas, assim como eu perdoo aos meus devedores. Então, eu assumo o compromisso de perdoar,
para que aí eu obtenha a possibilidade ou o direito também de ser perdoado. Isso, na verdade, é uma lei, né? A misericórdia vai recair sobre nós a partir do instante em que eu também demonstrar ser misericordioso em relação ao meu semelhante. Vamos avançar um pouquinho mais. Precisamos de mais dicas sobre a compreensão do amor. Precisamos aprofundar esse conceito para que isso possa efetivamente nos transformar, para que isso possa acalmar as tempestades dentro de nós e fazer a dor dormir, né? Vamos buscar algumas informações que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo ou em textos que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, João Evangelista, na primeira carta que ele escreve, ele diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Esta colocação feita por João me parece uma colocação maravilhosa, porque nós, na condição evolutiva em que nós nos encontramos, nós ainda não conseguimos entender a natureza íntima de Deus, longe de nós, né? Nós conhecemos os atributos de Deus, ele tudo sabe, ele está em todos os lugares, ele é misericordioso, ele é justo, etc. Mas nós não conhecemos, nós não temos a intimidade com o Pai. Se nós fôssemos definir Deus, nós não conseguiríamos, mas nós podemos entender isto que João nos ensina. Deus é amor. Então, todas as vezes em que eu amo, eu me integro a Deus. Eu ganho com Ele profunda intimidade. Veja, espíritos que já atingiram a condição de total amadurecimento e equilíbrio, né, todo o desenvolvimento, como é o caso de Jesus, chegam a dizer: eu e o Pai somos um. Somos um, não a mesma pessoa, mas somos um em integração de propósitos, na intimidade da convivência e na absorção. Espíritos que já evoluíram totalmente estão em perfeita integração com o Pai. Vamos ver uma outra dica, e essa nós encontramos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, uma mensagem dada por Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho, em espírito, está falando sobre o mundo de regeneração, né? A condição que virá após esse tempo das provas e expiações, ele está falando do crescimento da nossa possibilidade, da nossa sensibilidade. Ele diz o seguinte: não mais teremos sentidos materiais grosseiros, somente os sentidos de um perispírito puro e celeste, a aspirar as emanações do próprio Deus nos aromas de amor e de caridade que do seu seio emanam. Vejam que coisa maravilhosa aquilo que Santo Agostinho está nos falando, né? Nós, claro, somos muito gratos a Deus por termos os nossos 5 sentidos. Mas os nossos 5 sentidos, primeiro, que são em número ainda reduzido, e são sentidos ainda grosseiros. À medida em que nós formos evoluindo, nós vamos adquirindo mais sentidos, e esses sentidos vão ficando cada vez mais aperfeiçoados, né? Mas mesmo na condição em que nós nos encontramos hoje, nós podemos fazer o exercício de tentar absorver essas emanações do próprio Deus. Então, nós podemos fazer o sentido da inspiração, né? Podemos aspirar, podemos buscar essas emanações do Pai Celestial. O Pai está em todas as partes. O Pai é amor, como nos ensina João. Então nós podemos absorver estas emanações de amor, ou como nos fala poeticamente Santo Agostinho, os aromas de amor e de caridade que brotam do seio do Criador, né? Que brotam do coração, entre aspas, do coração do Criador, do Pai, para todas as suas criaturas. Mais uma outra dica é Lázaro, quem nos dá numa mensagem que também está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11. Lázaro nos diz o seguinte, que o amor resume a doutrina de Jesus toda, inteira, visto que é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito, realizado. Veja que Lázaro, ele não fica
apenas dizendo que o amor resume a doutrina de Jesus toda. Ele diz toda e inteira. Ou seja, tudo está contido no conceito de amor. Então, nós precisamos absorver este amor. Como fazer isso? Mais uma dica lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, mensagem que veio do Espírito de Verdade. Ele nos convida ao seguinte: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis, e que quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Nós somos convidados por Jesus o tempo todo a entrarmos na vida verdadeira, na vida plena, absorvermos o pensamento de Jesus, ele como um alimento fundamental. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida. Então precisamos nos alimentar dessas informações, e fazendo isso nós estamos bebendo na fonte viva do amor, porque através do Filho nós chegamos ao Pai. Né? Então, através de Jesus, nós conseguimos chegar até o seio daquele que nos criou como? Fracos, no início da nossa trajetória, ignorantes, mas perfectíveis, com a capacidade de evoluirmos, de crescermos, de avançarmos na nossa estrutura íntima, nas nossas concepções. Então, veja, mais uma vez, esse conceito de o seio do Senhor, né? O Pai que nos absorve, nós vamos encontrar em inúmeros textos, né? Se nós olharmos no Novo Testamento, essa figura vai aparecer inúmeras vezes, e vai aparecer também no Velho Testamento. A ideia de um regaço. Veja, o que é o seio? No caso da mãe, o seio é quem alimenta, é quem garante a vida para o seu filho. Então nós podemos pensar o seio, a fonte maior de vida, e essa fonte maior de vida é de onde brota o próprio amor do Pai Celestial para todos nós. Mais uma dica. No livro Falando a Terra, o espírito João de Brito deixa uma frase que me acompanha desde a adolescência. Eu nunca me esqueci dessa frase, porque, além de ser bela, ela é uma síntese muito interessante para nós refletirmos. O João de Brito diz o seguinte, que o amor é o clima do universo. Veja que coisa maravilhosa, que síntese maravilhosa. O amor é o clima do universo. Ele continua, é a religião da vida, a base do estímulo e a força da criação. Ao seu influxo, ou seja, ao influxo do amor, as vidas se agrupam, sublimando-se para a imortalidade. Então, nós que gostamos tanto de previsão do tempo, e hoje é tão simples, né? Com o celular na mão, a gente vê a previsão do tempo no mundo inteiro. Hoje eu poderia saber como é que está o tempo em Atlanta, vocês poderiam saber como é que está aqui no interior de São Paulo com a maior facilidade. Nós adoramos saber a respeito do clima. Então, veja, se nós quisermos saber o clima, a previsão do tempo para o universo, qual que é a previsão para hoje? Amor. E a previsão para amanhã? Também amor. E para sempre? A previsão é o amor, porque o amor é o clima do universo. Mas vamos, meus irmãos, buscar mais dicas. Tem uma dica importante dada por um espírito protetor. Ele assina apenas assim uma mensagem que Kardec colocou lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 8. Ele fala assim: se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo que seja capaz de lhe conspurcar a pureza, ou seja, destruir, né, poluir a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual um pássaro que adeja nos ares, ou seja, que bate as asas nos ares, e já não se lembra da terra,
subireis continuamente, subireis sempre, até que a vossa alma inebriada, isso é o que ele diz, inebriada, se faz parte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Então veja, mais uma vez a alusão ao seio do Senhor. Então nós podemos, mesmo estando no mundo de provas e expiações, nós podemos, através do exercício do amor, buscar essa intimidade com o Pai. No instante em que nós deixamos esse amor fluir, no instante em que nós deixamos a caridade acontecer, né, estaremos integrados ao Pai, estaremos inebriados com este amor, né, estaremos imersos por este clima do universo que é o amor, a presença de Deus em torno de nós e dentro de nós, sobretudo dentro de nós. Então são ensinamentos importantes para que a gente possa ir tentando buscar este sentido do amor profundo que nós ainda não aprendemos. Não posso falar por vocês, estou falando por mim, né? Da experiência onde ainda não consegui penetrar esse conceito. Por isso buscamos nos nossos mestres, né? Os mestres, alguns que estão encarnados e outros do plano espiritual, que nos ensinam essas coisas. E já que estamos falando em mestres, vamos falar daquele que conduziu todo o processo mediúnico do Chico Xavier, que é o nosso querido Emmanuel, né? Emmanuel, que foi o mentor do Chico e que desde os anos 30, né, do século passado, conduziu toda a tarefa mediúnica do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então, o Emmanuel, que é esse espírito, que segundo informações que vêm do plano espiritual, estaria reencarnado já hoje no Brasil, e que ele está com uma missão a ser desenvolvida na área de educação no nosso planeta. Então, quando nós aqui no Brasil percebermos, na área do movimento espírita, um jovem que despontar aí com algum trabalho importante na área de educação, podemos pensar, será que ali não está Emmanuel? Mas este Emmanuel, no belíssimo livro O Consolador, que é um livro que tem uma estrutura interessante, que é uma estrutura que lembra a do Livro dos Espíritos, né? São perguntas e respostas, perguntas que vários companheiros do movimento espírita fizeram, e Emmanuel vai gradativamente e muito pacientemente responder. Então, na questão 21, Emmanuel está falando exatamente da evolução a que nós estamos submetidos, né? Tanto os seres inanimados como os seres animados, os seres inteligentes, todos nós evoluímos. Então ele diz que o ciclo da evolução apresenta aí um dos seus aspectos mais belos, que sob a diretriz divina, a matéria produz a força gera o movimento faz surgir o equilíbrio da atração, e a atração se transforma em amor, identificando-se todos os planos da vida na mesma lei de unidade estabelecida no universo pela sabedoria divina. Então, aquela lei, por exemplo, a lei da gravitação universal, que foi descoberta, foi recebida, né, por intuição pelo Isaac Newton, essa lei da gravitação universal é a lei que rege todos os sistemas planetários, né, todos os astros que estão espalhados aí no universo, ou nos multiversos, como os físicos já estão falando. E essa lei de atração dos próprios astros, nos fala Emmanuel, é lei de amor, né? Aliás, nós mesmos, quando estamos desenvolvendo o amor, quando nós nos sentimos atraídos por alguém, esse é o primeiro passo para que o amor se faça. Não apenas o amor entre os seres que definem como companheiros ao longo da vida, mas na amizade, no companheirismo de uma maneira geral, né? Tudo se inicia pela atração. A atração que acaba nos levando, se nós conduzirmos bem, ao sentimento verdadeiro de amor. Mas Emmanuel fala mais uma coisa importantíssima para nós refletirmos, e refletirmos sobretudo em relação ao nosso planeta, né? Esse planeta aí que nós
observamos, tantas vezes tratamos tão mal o nosso planetinha, né? Poluindo, destruindo florestas, cuidando mal de emissões, etc. O Emmanuel nos lembra muito bem que Jesus foi o divino escultor da obra geológica do planeta. Isso também está lá no Consolador, na questão 85. Junto dos seus prepostos, ou seja, aqueles espíritos que trabalharam com Jesus na construção do mundo, os cientistas, né, de toda a ordem que trabalharam nessa tarefa enorme, ele iluminou a sombra dos princípios com os eflúvios sublimados do seu amor, que saturam todas as substâncias do mundo em formação. Então, todas as substâncias, tudo aquilo que nós temos no mundo, está impregnado com o amor de Jesus. Nós pegamos um simples objeto como esse, a régua. Esse objeto constituído com substâncias que foram extraídas do planeta. Essas substâncias estão imersas, saturadas com o amor de Jesus. Então, essa simples régua, nela, o amor de Jesus está presente. Assim como está presente nos nossos corpos, assim como está presente no nosso cérebro, está presente em todas as coisas. Então, o amor de Jesus envolve, inunda todas as coisas que nos cercam, inclusive o nosso próprio corpo. Mas aí nós pensamos, o amor tem uma ação transformadora? Ele modifica as coisas realmente? Será que nós conseguimos ter dicas a esse respeito e até mesmo exemplos? Sem dúvida. Vamos voltar ao Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no primeiro capítulo, quando um espírito israelita está falando sobre a tarefa do Cristo. Ele diz assim: o Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos. Então, este amor que nós precisamos aprender com Jesus é este amor que vai fazer com que todos nós sejamos efetivamente uma família. Como Jesus nos ensinou na própria oração do Pai Nosso, né? Veja que Jesus não começa a oração como Pai ou meu Pai. Ele começa com Pai Nosso, Pai de todos nós. Portanto, nos lembrando que todos nós pertencemos a uma mesma família. Mas esse espírito israelita, ele continua sobre isto que Jesus foi o iniciador de uma moral, enfim, diz ele, que há de transformar a terra, tornando a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Nós sabemos que estamos chegando ao final de um ciclo. O tempo das provas e expiações está chegando ao final. Entraremos, se merecermos, né? Entraremos no tempo da regeneração. Quem entrará? Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha: os mansos, os pacíficos herdarão a terra renovada, a terra colocada numa posição superior, que vai ascender na sua evolução, no seu progresso. Mas Lázaro, no capítulo 11 do Evangelho, nos dá uma outra dica. Ele diz assim: é então que, compreendendo a lei de amor que liga todos os seres, buscarei nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Então, nós queremos saber como é que os espíritos que já estão vivendo em mundos celestes, como é que eles se sentem. Vamos amar, porque todas as vezes em que nós amarmos verdadeiramente, este amor profundo colocado por Jesus, nós estaremos sentindo aquilo que os espíritos superiores sentem. Então, é um bom exercício para nós fazermos. Mas o amor transforma mesmo? Transforma. Vamos ver o que Pedro, foi o pedra, né? Suporte todo o trabalho do cristianismo nascente, o que Pedro nos ensina na sua primeira carta. Ele nos recomenda o seguinte: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados.
Veja a importância do amor. Muitas vezes nós pensamos, nós só conseguimos avançar com a dor? Não. Pode doer menos, nós podemos sofrer menos, se nós amarmos mais. Esta é a grande lição trazida por Pedro na interpretação de todos aqueles ensinamentos que Jesus deixou diretamente para os discípulos. Eu não preciso sofrer muito, eu posso amar muito para sofrer menos. Quanto mais eu amo, menos eu sofro. E eu posso estender essas vibrações de amor para todos aqueles por quem eu me interessar, pela humanidade inteira, por aqueles que eu conheço, por aqueles que já partiram para o mundo espiritual, por exemplo. Emmanuel, lá no Consolador, na questão 330, ele faz um lembrete importantíssimo para todos nós. Ele diz assim, olha, o coração amigo pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, despertar-lhe a vontade no cumprimento do dever, bem como orientá-lo sobre a sua realidade nova, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Ou seja, no momento do nosso sono físico, nós podemos buscar amigos nossos, companheiros nossos, parentes nossos, especialmente aqueles que nós sabemos que talvez tenham desencarnado numa situação de desequilíbrio, de maior dificuldade, né? Nós podemos então buscá-los no momento em que deixamos o corpo físico para estabelecer este contato, para trocar vibrações de amor, de paz, de equilíbrio. E aí, Emmanuel conclui isso que ele está falando de uma forma maravilhosa. Ele diz assim, daí nasce a afirmativa de que somente o amor pode atravessar o abismo da morte. A morte não existe para quem ama, né? Então, os corações que nos antecederam na volta para o plano espiritual estarão constantemente em contato conosco. É possível estabelecer esse contato, e o circuito que providencia isso é exatamente o circuito do amor. Mas sobre ações transformadoras do amor, nós gostaríamos aqui de relembrar um fato muito ilustrativo que está no livro A Vida Escreve, onde o Hilário Silva, através do Chico Xavier, conta o caso do Saturnino Pereira. Este caso ele é muito elucidativo para nós percebermos o quanto nós podemos trocar a dor pelo amor. O relato, brevemente, é o seguinte: depois, quem quiser, pegue lá o livro, tem todas as informações, com todos os seus detalhes. Vou fazer um breve resumo, só para ficar aqui para nós uma ilustração. Saturnino era um fulano excepcional, amigão dos seus companheiros, trabalhava na oficina mecânica. É aquele fulano que sempre tinha tempo para conversar, para levar uma palavra boa, para ajudar um amigo e tal, ou seja, era o cara legal. Um dia, Saturnino mexendo lá numa máquina, ele bobeou e a máquina cortou-lhe o dedo. Os companheiros pegaram o dedo e levaram o Saturnino para o hospital. Infelizmente, não foi possível fazer o implante e o dedo se perdeu. Saturnino era espírita convicto, né? E ele olhou para aquilo tudo e aí começou a escutar, né? Os amigos que vêm falar, puxa vida, né? Tanta gente ruim para acontecer, vai acontecer logo com o Saturnino, que é um cara legal. A gente tem essas manias, às vezes, de ficar se arvorando, mas compreendemos melhor a justiça divina do que o próprio Pai, né? Não devemos fazer isso. Mas as pessoas fazem, às vezes, né? E o Saturnino, aquilo foi enchendo a cabeça do Saturnino, e o Saturnino começou a ficar realmente incomodado com aquilo. Puxa, eu faço tudo certinho, vou lá no centro, cumpro minhas tarefas, procuro ser legal com as pessoas, e vai me acontecer justo isso. Olha aí, olha, perdi meu dedo e tal, isso vai me atrapalhar bastante. O que aconteceu? O Saturnino era um cara tão legal que um dia, num trabalho mediúnico, o orientador espiritual, por caridade ao Saturnino, se apresentou e falou: Saturnino, eu vou explicar o que aconteceu. Você foi feitor de escravos. Você, na condição de feitor, certa vez um escravo que já estava cansado, que além de tudo os escravos trabalhavam muito, se alimentavam mal, você disse que o escravo estava com preguiça, você pegou o braço do escravo e enfiou no moinho, e aquilo
acabou com o braço inteiro do escravo. O escravo gritou de dor, claro, e tal. E depois, quando você voltou ao plano espiritual, você ficou por muito tempo perturbado com aquilo, escutando os gritos do escravo, revendo aquela cena, etc., até que você implorou a Deus uma existência humilde e que você também perdesse o braço, tanto quanto você fez sofrer aquele escravo. Então você voltou para passar por isso. E você iria perder o braço exatamente na máquina onde o dedo foi perdido. Só que como você modificou as suas atitudes, você procurou aprender e exercitar o amor cobriu uma multidão dos seus pecados. Ao invés de perder o braço inteiro, você perdeu apenas o dedo, né? E sejamos bastante honestos, entre um dedo e um braço todo, um dedo é muito menos, né? Então, este é um exemplo bastante interessante de nós percebermos o quanto que o amor pode modular a maneira como a lei de justiça chega até cada um de nós. E lembrando, Pedro, o amor cobre a multidão dos pecados. E para nós encerrarmos, gostaria de lembrar uma outra ação transformadora do amor, que está lá no livro Boa Nova, do irmão X, que é o caso de Joana de Cusa. Eu recomendo a todos o livro como um todo, mas em especial esta passagem de Joana de Cusa, que é uma passagem belíssima, e nós vamos resumir aqui brevemente, só para chegar no ponto que nós queremos como exemplo dessa ação transformadora. Joana era casada com Cusa. Cusa era intendente do velho Herodes Antipas, né? O grande soberano daquelas regiões. Joana, ela ouviu Jesus, certa vez, junto ao lago de Cafarnaum, tornou-se cristã e ela começou a acompanhar as lições de Jesus, onde é que ele estivesse. Toda vez que ele estava próximo à região em que ela morava, ela ia ouvir Jesus. E certa feita, ela, sabendo que Jesus estava na casa de Pedro, ela foi até lá conversar com Jesus, porque ela estava muito afogada, ela estava muito aflita, com o coração muito asfixiado. E ela foi conversar com Jesus e falou das dificuldades junto ao marido, que o marido não compreendia, que não entendia de jeito nenhum que ela tivesse se tornado cristã, que o marido às vezes era meio duro com um filhinho que eles tinham, etc. E ela reclamou até. Jesus chegou para Joana e disse: ama-o mesmo assim. Os sãos não precisam de médico. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma as paixões. Então veja, esse ensinamento do Cristo é preciosíssimo. As paixões não são exterminadas, elas são transformadas. A lógica da vida é a lógica da transformação, da evolução, do progresso. Né? Bom, daí um tempo Cusa faleceu, desencarnou. Naquele tempo não tinha previdência social, pensão, nada disso. Ela viúva, com o filho, passou necessidades materiais, chegou inclusive a ter que lavar galés romanas, etc., para sobreviver. Certa época, já no ano 68, na época em que o cristianismo já estava sendo perseguido, numa das reuniões de cristãos, ela foi pega e o filho estava junto com ela. Ela foi levada ao circo romano, estava já presa ao poste, ao lado do seu filho, e ia ser queimada. E o carrasco falava com ela: abjura o seu mestre, fala que você não é cristã, que eu solto você e seu filho agora. O filho falava com ela: mãe, fala isso aí que nós vamos embora. Ela falava: não, meu filho, você precisa compreender. Ela acalmava o filho e ela, serena, não negou-se como cristã em hipótese alguma. O algoz ali em frente não entendeu. Chegou em determinado momento, ele com a tocha acesa na mão. Ele chegou para ela e falou o seguinte pergunta: o teu Cristo soube apenas te ensinar a morrer? Foi isto que esse mestre te ensinou? Joana tranquilamente respondeu para ele: não apenas a morrer, mas também a vos amar. Isto foi o que eu aprendi com ele.
Então o algoz acendeu os gravetos, as chamas lamberam o corpo de Joana e do filho. Joana deixou o corpo físico, desencarnou. Quem que veio buscá-la foi exatamente Jesus. Jesus segurou Joana e disse nos seus ouvidos: tem boana, Joana, eu estou aqui. Então vejam, meus irmãos, nos momentos de maior dificuldade, todos nós passamos, né, por maiores ou menores, nos momentos mais aflitivos, a humanidade está vivendo uma grande pandemia. Vocês aí nos Estados Unidos talvez já estejam diminuindo esse processo, nós estamos aqui ainda em franca ascensão, infelizmente, né? Passando por tudo isso, nesses momentos, nós temos momentos de que ficamos mais agoniados, etc. Precisamos lembrar que o Cristo pode chegar aos nossos ouvidos e dizer: tem bom ânimo, eu estou aqui. O Cristo é o grande consolador de todos nós. O Cristo é o nosso melhor amigo, ele é o irmão mais velho que está nos ajudando a construir todo o nosso progresso. Então, vamos elevar a ele em prece os nossos pensamentos, pedindo a ele que nos abençoe, abençoe a toda a humanidade, abençoe os cientistas, inspire os cientistas que estão buscando a cura da Covid-19, que estão buscando também as vacinas, né? Se nós merecermos, que isto possa chegar até nós enquanto humanidade. Vamos pedir por todas as nações, vamos pedir pelos Estados Unidos, onde vocês estão agora aí habitando, vamos pedir pelo Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, muito agradecidos a Jesus e dizendo a Ele que nós contamos que Ele esteja sempre junto a cada um de nós.